Quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida, nós perdemos o senso de justiça. Nós passamos a viver por uma competição de egos e nós acabamos sozinhos, emocionalmente, espiritualmente e socialmente também. No episódio anterior, nós falamos sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Nós vimos como há um tempo determinado para todas as coisas. Entendemos que nós não conseguimos plantar sem antes colher. Nós vimos como nós precisamos confiar no tempo de Deus para as nossas vidas. E também aprendemos que nós temos o anseio inato, natural, que Deus colocou dentro de nós pela eternidade. O que faz com que, se nós buscamos apenas pelas coisas do mundo, o vazio dentro de nós sempre irá permanecer. Porque nós não fomos feitos para essa terra, mas para a eternidade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre 3 verdades que o capítulo 4 de Eclesiastes nos traz. A injustiça do mundo, a real motivação por trás de um trabalho desenfreado e o perigo de nós vivermos isolados, distantes de Deus e do mundo. Então, já abre aí a sua Bíblia no capítulo 4 de Eclesiastes para que você possa acompanhar a leitura comigo. O capítulo 4 de Eclesiastes diz assim: De novo, observei toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se fez debaixo do sol. Observei que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito trabalho. É correr atrás do vento. Observei também outra situação sem sentido debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Mesmo assim, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Para quem trabalho tanto? Ele se perguntou. E por que razão me privo de coisas boas? Isso também é inútil. É uma dura tarefa. É melhor serem 2 do que 1. Por quê? Maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, o sucessor do rei. O número dos que o seguiram era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Como vimos nesse capítulo, Salomão traz 3 pontos que o faz questionar o sentido da vida. São eles: a opressão, a competição e o isolamento social. Você se lembra da ilustração que nós vimos no 2º episódio, onde nós entendemos que quando nós estamos no centro da nossa vida, quando nós olhamos ao redor, nós só enxergamos problemas. Salomão está aqui tendo justamente essa visão de que quando o homem está no centro, quando ele olha ao redor, tudo que ele enxerga é a injustiça do mundo. E isso o leva naturalmente a questionar o sentido da vida. Já no 1º versículo, Salomão nos diz: Vi também todas as opressões que se fazem debaixo do sol,
vê as lágrimas dos oprimidos e não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Salomão vê um mundo que, além de opressor, não se levanta para ajudar o próximo. Um mundo onde não há temor a Deus, não há compaixão e também não há justiça. E essa é a realidade que nós vivemos quando a injustiça já se tornou algo comum, algo normal no nosso dia a dia. Quando o nosso coração se endurece, porque a dor do outro já não nos impacta mais. E aqui eu quero te levar a uma reflexão, porque no livro de Mateus nós vemos como Jesus nos mostra que o segundo maior mandamento é nós amarmos o próximo. Será que você tem vivido uma fé que envolve a dor do outro? Ou você tem vivido uma fé individualista, que não olha para o próximo? Olha só o que diz em Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, quando você sabe que o próximo precisa de ajuda e quando você sabe que você consegue ajudá-lo, mas você não faz isso, você está cometendo um pecado contra Deus. Nos últimos episódios, nós também vimos como essa busca desenfreada por conquistas e realizações que vem através do trabalho não nos leva a uma satisfação plena, aquela satisfação que preenche o nosso vazio. E nesse capítulo, Salomão nos mostra qual que é o verdadeiro motivo por essa busca, por esse trabalho desenfreado. Eclesiastes 4,4 nos diz: todo trabalho e toda realização, presta atenção aqui, surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Qual que é o verdadeiro motivo para que nós busquemos cada vez mais, para que a gente trabalhe tanto de forma desenfreada? O motivo é a competição, é uma comparação, é uma competição de egos, é para que eu apareça mais do que o outro. Salomão chega a falar no versículo 6 que seria melhor para o homem que ele tivesse pouco, mas com tranquilidade, do que ele ter o dobro, mas ter que entregar a sua vida àquele trabalho. Porque tudo isso seria como correr atrás do vento. O homem, mesmo se entregando ao trabalho, não encontra no trabalho a realização, a satisfação plena, aquilo que preenche o vazio dentro de nós. Quando o nosso foco sai de Deus, nós passamos a buscar por poder, por riqueza, por status. O nosso trabalho deixa de ser um meio pela qual nós conseguimos glorificar a Deus e passa a ser uma batalha entre egos. E algo que eu gostaria de acrescentar nesse tema, e que também é algo que Salomão traz nesse capítulo, lá no versículo 5, quando ele diz: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. É que cada vez mais nós temos visto o extremo oposto desse trabalho excessivo, que é uma geração que não está disposta a se esforçar por nada. E é muito importante que a gente possa se atentar ao que a Bíblia fala sobre o trabalho diligente e também sobre a preguiça. Aqui eu trouxe para vocês um versículo que está em Provérbios 12:24 e diz: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão em trabalho forçado, como escravos. E o último ponto que Salomão nos traz nesse capítulo é que nós não devemos viver sozinhos, porque sozinhos nós somos uma presa fácil para o inimigo. Eclesiastes 4, do versículo 9 ao versículo 12, nos diz: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se.
Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Salomão termina esse capítulo nos mostrando a importância dos relacionamentos. Sozinhos, nós somos frágeis, nós estamos vulneráveis. Mas quando nós encontramos irmãos e irmãs na fé que estão ao nosso lado, nós temos quem irá orar por nós, quem irá caminhar conosco, quem irá nos mostrar a direção. Quando nós estamos acompanhados, a caminhada, a jornada cristã, ela se torna muito mais leve. Quando nós estamos sozinhos, o diabo sabe que ele pode nos atacar, porque nós estamos fracos, nós estamos vulneráveis. Mas quando nós temos pessoas ao nosso redor, nós sabemos que nós temos com quem contar para vencer, superar essas tentações e essas acusações do diabo. E um cordão de 3 dobras significa que existe você, Deus e um outro alguém para caminhar junto de você. E esse é um dos motivos pelo qual Jesus valorizava tanto os relacionamentos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu gostei, o seu comentário, compartilha esse vídeo e já se inscreve aqui no canal para que você não venha a perder nenhuma próxima mensagem. Eu te vejo no próximo vídeo.